Olá, gente querida. Hoje é domingo, dia 7 de setembro. Obviamente, em primeiro lugar, nós queremos parabenizar a nossa pátria pela riqueza, pela beleza que nós somos. Com todas as possíveis ambiguidades, com todos os possíveis desequilíbrios, injustiças, mas a nossa pátria brasileira é uma pátria linda, de um povo bonito, trabalhador, rico culturalmente, com tantas belezas e certamente também com tantas pobrezas e feiuras. Nós então suplicamos mais e mais as bênçãos de Deus sobre toda a pátria brasileira. Nós estamos no 23º domingo do tempo comum. A primeira leitura de hoje é tirada do livro da Sabedoria, no capítulo 9. O salmo é o Salmo 89. A segunda leitura é da carta de São Paulo a Filémon, versículos 9 em diante. E o evangelho, do qual falaremos agora, é de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai e de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se, com 10.000 homens, poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, certamente vocês recordam que em Lucas, capítulo 9, versículo 51, aqui começa a subida de Jesus a Jerusalém. Essa subida vai até o capítulo 19. Lucas oferece 10 capítulos do seu evangelho para narrar Jesus a caminho, subindo para Jerusalém. O texto do evangelho de hoje, que acabamos de escutar, está dentro desta seção da subida para Jerusalém. É um caminho não físico, é um caminho psíquico, emocional, espiritual, teológico. É o caminho para o Calvário, é o caminho para Jerusalém, onde, na teologia lucana,
acontece a plenitude da salvação. A morte, a ressurreição, a ascensão e dali também na força do Espírito Santo, os apóstolos partem em missão para que o Evangelho seja conhecido aos 4 cantos do mundo. O texto do Evangelho de hoje traz uma frase que se repete 3 vezes. Não pode ser meu discípulo. Primeiro, no versículo 26. Quem não se desapega não pode ser meu discípulo. Segundo, no versículo 27. Quem não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. Terceiro, no versículo 33, ao final. Quem não quiser renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O texto do Evangelho pode ser dividido em alguns pequenos blocos. Os versículos 25 a 27, o seguimento de Jesus necessariamente passa pelo desapego. Desapego diante do pai, da mãe, da esposa, dos irmãos, das irmãs, dos filhos e até da sua própria vida. Segundo, não somente desapegar-se, mas apegar-se agora à cruz de Cristo. Carregar a cruz do Senhor. Para falar dessa empreitada de tornar-se discípulo, de renunciar a algo bom por algo melhor. Deveria ser relativamente fácil para um cristão renunciar ao ruim, ao péssimo, à coisa má, pelo bom. Mas aqui, Jesus está falando de renunciar, de desapegar-se, de colocar em segundo plano coisas boas, pessoas boas, a própria família, a própria vida, por causa de um bem supremo, por causa da pérola preciosíssima, como está no Evangelho de Mateus, por causa do tesouro encontrado no campo, o seguimento de Jesus. Então, por causa de Jesus e do seu seguimento, é preciso desapegar-se de tudo. Jesus, então, dá 2 exemplos. Alguém que deve construir uma torre na sua roça. Na antiguidade era assim. Alguém tinha uma vinha, primeira coisa, deveria construir uma torre de vigia contra os animais selvagens, contra os ladrões, uma torre de observação para ter o controle sobre todos os seus bens naquele campo. Agora, quem vai construir uma torre deve calcular os gastos para saber se tem a capacidade de concluí-la para não deixar o projeto pela metade. É bonito como Jesus diz, você deve sentar-se com prudência, analisar, ponderar com sabedoria. Praticamente somente aqui o discípulo de Jesus senta-se. Normalmente o discípulo está de pé, alerta, sempre na expectativa da missão. Aqui, ao contrário, Jesus pede que o discípulo sente-se com prudência, com sabedoria, com discernimento, ele deve calcular os gastos da torre. O segundo exemplo, versículos 31 e 32, a guerra. Um rei sai com 10.000 soldados, o outro vem com 20.000. Ele então tem que sentar-se para calcular se com 10.000 ele consegue derrotar o outro. Na verdade, dentro de nós, é isso que Jesus quer nos dizer. Há uma guerra. O coração do ser humano é um campo de batalha entre o mistério do maligno e o mistério do Espírito Santo de Deus. Na verdade, somos convidados a confiar na força de Deus quando se revela exatamente a nossa fraqueza. A conclusão de Jesus é: se o cristão não renunciar a tudo aquilo que tem, não pode ser seu discípulo. Talvez o exemplo mais contundente disso seja São Paulo, como acabamos de ouvir, ao menos a citação da segunda leitura. Filémon,
É uma pequenina carta, somente de um capítulo. Leia a carta de Paulo a Filémon. A história é muito simples. Paulo está preso em Éfeso e na prisão encontra Onésimo, um fugitivo. Onésimo era escravo de Filémon, lá em Colossas. Paulo então converte Onésimo ao cristianismo. É o filho que ele gerou na prisão. E ele escreve essa carta a Filémon de recomendação para devolver Onésimo a Filémon, só que não mais como escravo, mas como um irmão muito amado no Senhor. Paulo vive a sua fraqueza plena, prisioneiro por causa do Evangelho. Ele é ridicularizado, ele tem a sua confiança posta em crise por muitos, desacreditado, ironizado. Sua reputação é jogada na lata do lixo, preso por causa de Jesus. Mas, como ele bem diz, quando sou fraco, aí é que se revela plenamente a força de Deus, a força do seu Espírito. Assim, Paulo vive a experiência mais profunda de pobreza por causa do amor a Jesus Cristo. Pobreza evangélica por causa da disponibilidade para servir Jesus. O reino é oferecido gratuitamente, mas exige condições. Entrar pela porta estreita. Por nós mesmos, nada podemos. Tudo é graça. O reino de Deus é dos pobres, porque o Rei, Jesus, é aquele que se tornou pobre por excelência para nos enriquecer. Um grande abraço a você. Tenha um santo e abençoado domingo. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.